I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Cruzou aquela linha divisória e está peregrinando em uma terra estranha, uma terra diferente daquela em que você estava no princípio, com um povo com o qual você nunca se relacionou no princípio. Então você se torna um judeu espiritual, pois igual a Abraão, que pela fé deixou seu país, deixou seu povo, foi para uma terra estranha, com gente estranha. Vocês deixaram seu povo, deixaram o mundo para trás, deixaram suas amizades para trás, cruzaram pelo sangue de Jesus Cristo e são peregrinos, buscando uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus, como Abraão era. Peregrinos, junto com ele, morando em tendas, igrejas, com cidadãos do reino dos céus, herdeiros de tudo, por meio de Jesus Cristo. Estão vendo? Nós cruzamos, nos separamos. Agora, Abraão, a promessa é feita a Abraão e a sua semente depois dele. Agora, Deus deu esta promessa a Abraão de que sua semente possuiria a porta do seu inimigo depois de ter provado Abraão, testado Abraão. Agora, depois que o teste veio, então Abraão já havia se convertido, diríamos, do paganismo a Deus. E então Deus lhe deu a circuncisão como sinal do Espírito Santo. Então, depois da circuncisão, veio o tempo de teste. Um tipo muito bonito aqui da igreja que, depois de sermos salvos, então nos é dado o selo da circuncisão prometida, que não é da carne, mas do Espírito. E o Espírito Santo é a nossa circuncisão. É a faca penetrante de Deus. Ela separa e corta de nós o excedente da carne, do mundo. A palavra de Deus, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Assim, vejam, torna a voltar. A palavra de Deus é o que o Espírito Santo usa. Não credos, não denominações. Mas a palavra é o que nos separa das coisas do mundo. Corta nossas ideias e coisas e nos consagra inteiramente a Deus. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, aí está. Então, não é a sua palavra, é a palavra dele. Então, vejam, se estiverdes em mim e a minha palavra em vós, podereis pedir o que quiserdes. Está vendo? O que é? Você não está falando sua própria palavra, está falando a palavra dele. Então, o Espírito Santo é aquele que toma a palavra de Deus e nos separa dessas coisas do mundo. Veja, circuncisão, cortando.
Então você passa por um tempo de teste. Agora, Abraão, depois que foi chamado a sair da terra dos caldeus, da cidade de Ur, ele se tornou um peregrino, um estrangeiro. Então Deus o chamou, depois que ficou provado que ele ia continuar e confiar na palavra de Deus. Então, o que Deus fez foi lhe dar um sinal de que o havia aceitado e o circuncidou. E circuncidou Ismael e toda a sua casa. E agora, veja, quando é chamado a sair, primeiro você passa por uma prova para ver se vai realmente continuar. E então Deus lhe dá o Espírito Santo, que é o sinal de que ele aceitou sua fé, que você professa ter nele. Estão me acompanhando agora? Ele vai aceitar. Agora, eu estava falando com, talvez haja alguns preciosos irmãos batistas sentados aqui, e todos sabem que venho de uma igreja batista. Eu estava conversando com meu irmão batista e ele me disse, irmão Branham, ele era doutor em divindade, um bom homem, cristão verdadeiro. Ele disse, mas irmão Branham, de onde o irmão tira que o batismo do Espírito Santo é diferente da fé em Cristo Jesus? Eu disse, é diferente, meu precioso irmão. Ele disse, não acha que quando se recebe Cristo, recebe-se o Espírito Santo? Eu disse, correto, mas eu disse, veja, você só professa que recebeu Cristo até que ele reconheça. Ele disse, irmão Branham, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Eu disse, sim, mas Deus lhe deu um sinal de que havia recebido sua fé, quando lhe deu o selo da circuncisão, de que reconheceu sua fé. Amém! Agora, quando recebemos Cristo como nosso Salvador, então, se somos sinceros nisso, Deus nos dá um sinal de que recebeu nossa fé em Cristo, dando-nos o selo da circuncisão, que é o Espírito Santo. Esse é o selo da circuncisão. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Não para a próxima reunião, mas para o dia da vossa redenção. Isso mesmo, Efésios 4:30. Agora, é assim que recebemos o Espírito Santo. Agora, se você diz, sou crente, e Deus ainda não lhe deu o Espírito Santo, ele nunca reconheceu isso. Você só está confessando que crê. Mas quando toda a dúvida, não estou dizendo que você não seja crente agora. Em certa porção você é crente. Mas quando Deus achou favor, ou melhor, você achou favor com ele, e ele reconhece que você é filho dele, e ele conhece o seu coração e vê a sua sinceridade, ele sabe que todas as coisas foram cortadas de você. Então ele o sela no reino de Deus pelo Espírito Santo, provando ao mundo que ele aceitou a fé que você professa ter nele. Entende agora? Agora, logo depois vem a tentação. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser corrigido, provado. Jesus, assim que recebeu a plenitude do Espírito no rio, quando João o batizou, imediatamente o diabo o levou para o deserto, para passar por um tempo de tentação. Mas quando ele tomou a palavra de Deus e venceu o diabo, está escrito. Ele voltou então pronto para o seu ministério. E foi assim que Deus fez com Abraão. Agora, Deus, depois de chamá-lo a sair da sua terra, e ele se separar da sua terra, seu povo, e então Deus lhe dar o selo da circuncisão, então lhe deu o filho. Então ele foi para aquele teste final, até o momento em que teve de oferecer seu próprio filho, Isaque, em sacrifício. E ele disse, visto que não poupaste teu único filho, sei que me amas. Ele lhe deu esse teste. Então, logo depois, a batalha foi ganha, então, ele disse, e a tua semente possuirá a porta do seu inimigo.
Amém. Gosto disso. Possuirá a porta do seu inimigo. Chegaremos a esse ponto final daqui a pouco, querendo o Senhor. Agora ele encontrou isto, Abraão fiel. Depois que encontrou Abraão fiel, então ele lhe deu a promessa de possuir a porta do inimigo. Agora, aí, muitas vezes, é onde muitos de nós pentecostais erramos e pensamos, bem, o Espírito Santo foi derramado sobre mim, glória a Deus, é tudo o que preciso ter. Não, Senhor, você está apenas começando. Você não é nesse momento. É seu teste, isso o aprova. Assim como vemos lá no Antigo Testamento, testando, provando e então posicionando o filho. Adoção posicionou o filho depois que ele já é filho, nasceu na família. Ele era filho, então seria testado e provado e criado por tutores para ver como se sairia. E então ele era colocado em posição quase igual ao seu pai. Agora assim é hoje. Tivemos uns 40 anos de teste de Pentecostes ou mais, vejam, testando a igreja, vendo se vão ficar firmes ou não, vendo o que vocês... E vejam, é aí onde vejo isso de novo. Em vez de nos apegarmos à cruz e à palavra e seguir em frente, ficamos moldados segundo o mundo, deixando cair desta maneira ou deixando cair desta maneira, ou nos moldando após isto. Como sempre falei tão duro contra as pessoas nesta tendência moderna hoje, as mulheres cortando o cabelo e os homens se comportando mal e tudo mais, e usando roupas imorais e tal. Recebo tantas críticas por isso. Mas o que é isso? É tentar salvar essa igreja, é tentar fazê-lo subir aqui a palavra de Deus, independente do que o outro mundo tenha a dizer sobre ela. Fiquem com a palavra de Deus. Amém. Entendem? Entendem? A questão é, como eu estava dizendo ontem à noite, os pentecostais estão esperando por um vento veemente e impetuoso, mas falharam em ouvir aquela voz mansa e delicada. Estão vendo? Isso. É errado fazer essas coisas. Eles pensam, enquanto o vento estiver soprando, tudo bem. Mas isso não atraiu a atenção do profeta. O vento impetuoso não incomodou o profeta Elias na caverna. Os poderosos trovões e relâmpagos e a chuva forte não o atraíram, todos. Mas o que o impressionou foi essa voz mansa e delicada, esse algo falando por dentro. Minha palavra é a verdade, seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdade. Foi isso o que atraiu o profeta, estão vendo? E ainda atrairá. A palavra de Deus sempre atrai essa mente espiritual, pois é a mente de Cristo em você, que sabe que essa palavra é verdade. E você passa por um tempo de teste. A igreja passa por um tempo de teste. Cada indivíduo passa por um tempo de teste antes de poder possuir a porta do inimigo. Abraão passou por isso, Cristo passou por isso. Depois que Cristo foi cheio do Espírito Santo lá no Rio Jordão, ele passou por um tempo de teste. Depois que Abraão foi chamado a sair, colocado em sua terra onde deveria ser peregrino, então deu a circuncisão e Deus se encontrou com ele vez após vez. Ainda assim, ele teve de passar pelo tempo de teste. É igual com cada semente de Abraão. Abraão e sua semente. Uma organização, uma igreja. É por isso que vemos nossas organizações caindo à beira do caminho. É porque quando chega ao teste, que teste? A palavra de Deus. Aí está o teste. A palavra de Deus é o teste. Faremos o que um grupo de homens diz para fazer ou faremos o que Deus diz para fazer? Essa é a diferença. Aconteceu nos dias de Dwight Moody, nos dias de Finney, Sankey, Knox, Calvino, Spurgeon, todos os demais. Esses homens espirituais, as organizações que os seguiram. Levantou-se um grupo de homens lá atrás que abriu o caminho para isso. Cada um crendo nisto e naquilo e acrescentando um pouco aqui e tirando um pouco ali e acrescentando um pouco aqui. Até, finalmente, fazerem disso uma organização. E quando o fazem, o crente verdadeiro e genuíno, Deus chega e pega uma pessoazinha humilde e destrói isso. Certo? Sempre fez. Deus não muda. Acaba com isso. Algumas pessoas de mente espiritual ficam firmes com essa palavra. Deixem-me dizer-lhes.
Recebi uma carta em casa de uma das melhores igrejas, grandes organizações do movimento pentecostal. Aquela pobre mulher de coração partido me escreveu uma carta e disse: Irmão Branham, eu tinha cabelo comprido e um coque atrás. Ela disse, e o meu marido gostava. E ela disse, nós nos mudamos da cidade onde tínhamos uma igreja que era muito espiritual para onde estava esta grande igreja, a primeira igreja da cidade. E disse, quando chegamos lá, todas as irmãs pentecostais tinham cortado o cabelo. E disse, elas insistiram comigo quanto a isso. Eu disse, não, creio que a Bíblia diz para não fazermos isso. É desonroso fazer isso. E assim ela disse, e elas riam dela. Diziam, ei, seu pneu está murchando na traseira, seu estepe, e tudo mais. E insistiram tanto com meu marido que ele me forçou a cortar o cabelo. E disse, sinto-me condenada desde então. Pensem nisso. Uma igreja pentecostal que deveria se posicionar pela palavra de Deus. É para lá que sua organização os leva. Certo? Deixaram de ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra que os chama à verdade. Estão todos atentos a ventos veementes, impetuosos e muita gritaria e danças, dizendo que tem poder. Tudo bem, também creio nisso. Mas, irmão, quando você pode dançar e gritar e então se virar e negar a palavra de Deus e viver como o mundo, há algo errado em algum lugar. Isso mesmo. O Espírito de Deus desce, essa voz mansa e delicada, e o dirige direto ao Calvário, onde estamos mortos e nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Então, somente essa palavra vive lá. Então, se estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Aí está a diferença. Espero não lhes parecer fanático. Se sou, não estou ciente disso. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E ela deve habitar bem aqui. E se ficar aqui, se manifestará exteriormente. Tem de fazê-lo. Sua vida, toda a sua índole será diferente. Assim, quando Deus deu o teste a Abraão, ele passou em 100% e iria. Deus não pode dar um teste a uma organização, pois está tudo confuso. Deus não trata assim com organização, ele não trata com nações da raça gentia. Ele tirou um povo dos gentios. Israel, ele tirou uma nação, mas dos gentios, ele tirou dos gentios um povo por amor do seu nome. Assim, vejam, não é uma organização, é um indivíduo que ele tira dos gentios. E quando o teste vem, estão vendo o que acontece? Nós saímos para a justificação. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo no movimento pentecostal. Mas quando chega o tempo de teste, arrumam eruditos polidos, querem ser como o mundo, como foi nos dias do movimento de Wesley e todos os demais. Eles vão à escola, eles aprendem ciência e aprendem todos esses outros tipos de coisas que acompanham a instrução. E tentam aprender psicologia. O melhor, bem, não diga isso, que façam isso e aquilo, pois vai. Vejam, vocês estão acumulando e construindo. Seu objetivo está errado, seu motivo está errado. Vocês estão contribuindo para uma organização em vez de contribuir para o Calvário. Como podem contribuir para o Calvário sem entrar pelo caminho da palavra? Pois somos lavados pela água da palavra. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então pedi o que quereis. É aí que vemos a derrota do movimento pentecostal, pois se afastam da palavra. A palavra diz uma coisa, eles tentaram fazer com que essa organização entre ali em algum lugar. Eles se afastam direto dessa palavra e se juntam à organização. E estão vendo para onde foram? São quase como as demais igrejas. Mas então dançamos e gritamos e falamos em línguas e pulamos. Essas coisas são boas. A organização deles é boa, espero ter sido claro. Mas a questão é aquela voz mansa e delicada da palavra falando.
É isso. Vocês passam por um teste. Deus os testa como testou Abraão. Ele testa a semente de Abraão depois dele. E agora, o motivo de não possuirmos a porta do inimigo, o motivo de haver tanta coisa entre nós, é porque não conseguimos aguentar o teste. E deixe-me lhes dizer algo, o teste da palavra está certo. O motivo por que não temos e por que nunca teremos na organização. Acho que os pentecostais têm boas organizações. Alguns dos melhores homens que vivem na face da terra pertencem a essas organizações. As Assembleias de Deus. Tenho amigos lá. Que coisa. Um irmão lá em Indiana, com quem creio que vou ter uma reunião muito em breve. O irmão Roy Weed, ele é responsável regional do estado de Indiana. Creio que é um homem piedoso. Além disso, é responsável regional das Assembleias de Deus. A quadrangular, que coisa. Quantas? Ralph McPherson e muitos desses irmãos que são homens piedosos, nada em suas vidas, são bons homens. Lá na unidade, como eles mesmos se chamam, unidade. Ou agora acho que não. Eles a chamam de Igreja do Nome de Jesus. Jack Moore, citando só um dentre há centenas deles. Ótimos homens, bons homens, homens piedosos. Mas a questão irmão, é esta. Quando você se prende a essa organização, está vendo? Deus toma essas organizações e todas estão caídas. Olhe para elas, o mundanismo se infiltrando. Veja suas mulheres, veja seus homens, veja as condições deles. Eu poderia lhe mostrar grupos das Assembleias de Deus que têm diáconos na junta que se casaram 2 ou 3 vezes, pregadores se comportando mal, mulheres de cabelo cortado, usando shorts, maquiagem e ainda professando ter o Espírito Santo, dependendo da evidência de falar em línguas, ou saltar, ou gritar. Eles falham em ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra. Essa palavra o mantém equilibrado como a cruz. É onde está. É por isso que não temos profetas genuínos na igreja hoje, como Ágabo. É por isso que a igreja hoje, eles pouco respeitam o falar em línguas quando alguém fala, pois já ouviram tanta falsificação e alvoroço que não sabem o que é certo e errado nisso. Interpretações que são meras imaginações. Alguém apenas dizendo algo porque se sente guiado. Isso não é interpretação. Interpretação, não alguém ficar de pé e falar em línguas, outros se levantar minutos depois e interpretar o que ele disse. Quando um está falando, o outro está interpretando bem ali, dizendo palavra por palavra a mesma expressão, tudo igual. Este homem pode estar profetizando, mas não é interpretação. Alguns deles, este tipo de voz dando algo, este aqui atrás dando outra coisa. E alguns dizem 10 palavras, outros dizem 50 palavras depois, como interpretação. Interpretar significa dizer palavra por palavra. Se é uma palavra de Deus, tem de vir palavra por palavra, linha sobre linha, linha sobre linha. É assim que a palavra tem de vir. Mas o que temos visto? Tanta falsificação. E fizeram isso, em vez de ficarem com a palavra, introduziram isso lá. Logo que alguém fazia isso, eles o chamavam de pentecostal. E vocês sabem o que acontece. Quando o teste vem, o tempo de teste, então a semente começa, mostra qual é a semente e qual não é. Agora, independente do que aconteceu, Abraão ficou com a palavra, a promessa. Mas hoje a organização não pode fazer isso. E alguns de vocês, preciosos irmãos que pertencem a essas organizações, discordem deles uma vez, vocês sabem para onde vão. Quantos de vocês, não digo neste edifício agora, mas quantos têm estado em meu escritório, quantos têm estado comigo, dizem, irmão Branham, sabemos que essa é a verdade, mas se formos expulsos daqui, o que vamos fazer? Irmão, o que vamos fazer? Apegue-se ao Calvário, apegue-se à promessa, apegue-se à cruz, independente do que aconteça. E eles têm alguns dos melhores homens lá, estão vendo? Mas o que eu estou tentando fazer é dizer que isso tem de falhar. Sempre falhou e sempre falhará.
Mas quer falhe ou não com Deus, mantenha a palavra de Deus e sua promessa em primeiro lugar. Você será testado por ela. Vocês assinam papéis de que farão isto ou aquilo. Mesmo contra a palavra, ainda assim assinam. Isso mesmo, em seu coração. Você sabe que é errado. É aquela voz mansa e delicada falando. Aquela palavra. Não é de se admirar que não possamos avançar, pois algo aconteceu. Você se separou dessa voz mansa e delicada. Você saiu rápido demais. Deus o estava chamando, mas você saiu rápido demais, pois os trovões rugiram, os relâmpagos brilharam, a montanha tremeu. Isso nunca abalou Elias, aquele profeta. Ele queria aquela voz primeiro. Ele disse, vou ficar aqui mesmo. Tantos hoje começaram cultos de cura, comparações carnais, todos os tipos de coisas e sensações que nem aparecem na palavra de Deus. Isso mesmo. O que é? Devemos cantar aquele hino, os que esperam no Senhor. Deixa-me humilhar meu orgulho e invocar o teu nome. Deixa-me esperar, Senhor, até ouvir aquela voz mansa e delicada. E aquela voz será uma voz bíblica. Ela falará exatamente conforme a palavra. Amém. Muito bem. Vemos Abraão, depois de ter sido posto, chamado a sair, separado dos seus entes queridos, da sua família, do seu lar, dos seus parentes, para uma terra estranha. Pela fé ele fez isso. Então, porque fez isso, Deus lhe deu a circuncisão para provar que ele era filho de Deus, que ele cria nele, porque estava crendo na promessa. No entanto, ele não via no natural, mas professava que qualquer coisa contrária à palavra de Deus era mentira. Não importa quanta evidência surja, ainda é mentira. Detesto dizer isso, mas terei de dizer, olhem, e quando se vê mulheres, direi isto como algo que é visível, pode-se ver, que afirmam ter o Espírito Santo e não são decentes o bastante para deixar o cabelo crescer, há algo errado em algum lugar. Uma mulher que veste roupa de homem e a usa, quando a Bíblia diz, é abominação para Deus que uma mulher use roupa de homem, e então você afirma ter o Espírito Santo e faz isso? Falei sobre isso certo dia em Oregon. Houve uma mulher que me escreveu uma extensa carta. Ela disse, irmão Branham, o irmão tem um ministério maravilhoso, mas com certeza o está arruinando. Ela disse, agora que tal? Disse, eu uso macacão o tempo todo. Disse, e se eu fosse à horta para colher algo da horta de vestido? Não acha que ficaria muito melhor de macacão do que ficaria, ou de jardineira, seja o que for, do que de vestido? E disse, olhe, eu subo as montanhas com os rapazes quando vão arrebanhar o gado e disse, vou a uma área infestada de mosquitos, disse, agora de vestido me picariam toda, de macacão não me incomodam. Eu disse, isso é mais ralo do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Misericórdia! Não tem uma palavra de Deus nisso. É sua própria opinião. Deus disse, seja toda palavra mentira e a dele verdadeira. Minha esposa usa vestido, ela colhe coisas na horta. Ela não tem problema com isso. E, de qualquer modo, uma mulher não tem nada que estar com um grupo de homens lá arrebanhando gado de qualquer modo. Ela deveria estar na cozinha, que é o lugar dela. Isso mesmo. Estão apenas tentando achar uma desculpa, mas não há. A palavra de Deus é clara. E uma mulher que nasceu do Espírito de Deus, e um homem que nasceu do Espírito de Deus, não deixa a esposa agir assim. O que ele disse? Aquela que corta o cabelo desonra sua cabeça. E seu marido é sua cabeça. Ela é desonrosa. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion, we're marching.
Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, the beautiful, beautiful Zion. For we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah.